Fala empreendedor, fala empreendedora, seja muito bem-vindo à nossa primeira aula do nosso primeiro módulo do nosso curso, tá certo? Bom, pessoal, nesse primeiro módulo a gente vai falar um pouquinho sobre a mentalidade empreendedora dentro do digital. O nosso objetivo através desse módulo é a gente poder alinhar inicialmente a sua visão, né? Talvez desbloquear algumas crenças que você teve até aqui em relação ao que as pessoas falaram sobre esse mercado online, digital, e também preparar o terreno, preparar o seu perfil, né, com as características, com tudo que você precisa para poder fluir dentro desse mercado. Acho que no sucesso de qualquer negócio, de qualquer empresa, tudo vai partir inicialmente da mentalidade do empresário, do empreendedor, do dono do negócio, tá certo? Então, o meu primeiro objetivo com esse primeiro módulo é começar a preparar você para entender as movimentações, entender o que precisa ser feito e a partir daí a gente consegue fluir construindo algo sólido, escalável e que vai te dar resultados lá no final, tá bom? Então, pessoal, dito isso, focando em mentalidade, a nossa aula número 1, hoje o tema é sobre o novo mercado e as oportunidades no digital. Eu queria iniciar essa aula explicando um pouquinho sobre esse mercado, sobre as oportunidades que ele oferece, sobre as possibilidades que ele oferece, justamente para te trazer alguns números e mostrar como o digital vem crescendo de uma forma muito legal e como esse crescimento te abre um mar de possibilidades, tá certo? Então, dito isso, pessoal, essa aula é para você, justamente que já tem um negócio no físico, por exemplo, e viu a importância de você também estender, expandir isso para o digital, mas você não sabe por onde começar, não sabe como fazer e veio buscar esse conhecimento. Então, essa aula é para você. Também para você que de repente falou assim, olha, eu tenho um projeto, eu tenho uma ideia, eu tenho um produto que eu acredito que vai dar certo essa venda pela internet, mas eu também não sei por onde começar e eu preciso entender, né, as bases, os fundamentos, né, tudo que eu preciso para poder construir um negócio digital que realmente me dê sucesso. Essa aula é para você também, tá bom? E para você, talvez que está só buscando entender mais sobre esse mercado, reter conhecimento, reter informação, por uma curiosidade ou porque você gosta, pretende atuar de alguma forma nessa área, como eu, né, ensinando pessoas a prosperarem através do digital, a crescerem através do digital, esse curso é para você também, tá bom? Então, pessoal, vamos pensar e partir da ideia de que você tem um projeto, de que você tem uma ideia, de que você tem um sonho, que você quer realmente explorar no digital, mas você não sabe por onde começar. Então, esse curso e essa primeira aula é justamente para você, tá bom? Essa aula, pessoal, vai ser para abrir a sua mente, como eu disse, para você poder começar a preparar a sua mentalidade empreendedora digital, tá certo? O que eu quero trazer de contribuição para você aqui? O mercado ele mudou, né? O comportamento do consumidor, das pessoas vem mudando e, consequentemente, os negócios também mudaram, certo? Então, se nós pensarmos há 10 anos atrás, é, existia uma resistência muito grande da venda pela internet, na compra pela internet. A gente via que as pessoas elas ainda aconteciam muito no presencial. Os negócios, os relacionamentos, as relações, as conexões. Mas hoje, em 2025, né, a gente já olha que houve uma mudança muito grande. Né? Hoje, talvez, a rede de relacionamento da maioria das pessoas, as conexões, elas acontecem 100% de forma conectada à internet, certo? Então, as pessoas se comunicam através da internet, elas consomem também através da internet e, junto com isso, né, existem as possibilidades e as oportunidades de pessoas e de empresas explorarem esse mercado sempre de uma maneira estratégica. Mas existe um ponto muito importante, pessoal, que eu sempre gosto de falar. Eu sempre digo que o digital é um mar de possibilidades e de oportunidades. Só que se você não sabe nadar, não adianta você entrar nesse mar. Por quê? Porque você vai se afogar, né? Você, enfim, não vai conseguir extrair dele é, todo esse tamanho, toda essa possibilidade e essas chances que ele te entrega, que ele te oferece. Então, é, dito isso, o que é muito importante? Buscar entender mais sobre esse mercado.
uma vez que eu entendo, né, como esse mar ele funciona, eu consigo saber como eu preciso me comportar, né, que tipo de atitudes eu preciso ter para eu conseguir fluir de uma forma muito bacana e colher bons resultados com isso, tá certo? Pessoal, eu anotei aqui, preparei alguns números só para você ter uma noção do crescimento que o digital vem tendo nos últimos anos, tá certo? Em 2023, nós tivemos, né, segundo a Associação Brasileira de E-Commerce do Brasil, nós tivemos um faturamento de 185 bilhões através de vendas pela internet, através do e-commerce no Brasil. Em 2024, esse número subiu para 204 bilhões, ou seja, quase 20 bilhões de aumento, de crescimento de um ano para o outro. E, segundo algumas pesquisas, a possibilidade de 2025 e daqui para frente o crescimento será ainda maior é muito grande. Então, assim, é um faturamento absurdo, é um crescimento muito acelerado e isso eu posso te afirmar. Se o seu negócio ele não começar no digital ou ele não expandir para o digital, você está correndo o risco de ficar para trás, ficar ultrapassado. Por quê? Porque a tendência e nem é a tendência, mas o hoje já acontece através da internet. Então você precisa entrar, você precisa entender a movimentação, como eu disse, das pessoas, do consumidor. As pessoas mudaram, o consumidor mudou e os negócios também precisam acompanhar essa mudança, tá certo? Pessoal, outro número. O brasileiro passa em média 9 horas e 32 minutos por dia conectado à internet. Pessoal, é absurdo isso. É um tempo muito grande. Então, se as pessoas passam uma média de 9 horas e 32 minutos por dia no celular, conectada à internet através do computador ou do celular, significa que ela está consumindo conteúdo, está comprando pela internet também, boa parte desse tempo. E aí existe a possibilidade para você justamente entrar nesse momento, né, onde as pessoas estão comprando por ali. Por quê? Porque as pessoas estão buscando autonomia, flexibilidade, poder comprar o sofá de casa, poder comprar a hora que ele quer, poder analisar, né, e comparar produtos de uma forma mais rápida, né, sem ter que ir em várias lojas físicas, ele consegue olhar tudo pela internet. Então hoje é só você pensar em você como consumidor primeiro, né? Quantas vezes você foi no Google pesquisar algo? Quantas vezes você foi no Google primeiro fazer uma pesquisa de mercado? Quantas vezes você foi no Google para fazer uma compra através de uma loja, através de um marketplace? Muitas vezes, né? E a tendência é que isso cada vez aumente muito mais. Então, a gente precisa entender essas mudanças, tá certo? E existe um último dado que eu queria deixar para vocês. Existe hoje uma empresa americana que faz algumas pesquisas e eles conseguiram fazer um levantamento de que empresas que estão no físico, que vivem no físico, mas que expandiram para o online, elas vêm crescendo em torno de 5 vezes mais do que as empresas que ficaram só no mundo físico. Então isso é um alerta importante para você, que talvez está só no físico pensando, será que eu vou, será que eu não vou, será que eu começo? Você deve começar, porque existe muitas oportunidades de crescimento, mas como eu destaquei lá no início, é um mar e esse mar tem riscos, esse mar exige entender como ele se movimenta, como ele se move, e é a partir disso que a gente vai fluir nesse curso, tá bom? Na nossa primeira aula. Agora, olhe para a sua realidade. Se você ainda não tem um projeto digital rodando, né, ou se você tem um negócio no físico e ainda você não expandiu para o digital, você está deixando dinheiro na mesa, com certeza. Por quê? Vamos pensar um pouquinho sobre a pandemia, né, quando surgiu, quando ela chegou. Quem já tinha se antecipado e iniciado as vendas através do WhatsApp, das redes sociais, através de uma loja virtual, viu a sua empresa passar pela pandemia de uma forma muito mais tranquila, muito mais segura, e muitos, inclusive, depois conseguiram ter uma escalabilidade muito legal, um crescimento muito forte nas vendas no digital, e inclusive eu tenho experiência de empresas, de clientes, de mentorados que eu tenho, que já conseguiram, em algum momento, faturar com o digital o mesmo que eles faturavam em um negócio físico já consolidado há anos, e muitos que já passaram na venda através do digital. Tanto que eu tenho clientes que fecharam o físico e mantiveram só o digital, justamente pelos custos, né, operacionais são muito menores e a lucratividade aumenta. Então, enfim, você consegue ter uma melhoria de tempo, uma melhoria de resultado, um esforço, às vezes,
muito menor em relação ao físico, com um resultado muito maior. Então, você precisa entrar no digital, né, se você ainda não entrou. Então, isso é um dado importante. Por quê? Porque o digital vai te permitir esse crescimento, vai te dar essa oportunidade, essa possibilidade, e você precisa, né? Eu falo assim, o digital, como qualquer outro negócio, como qualquer outra escolha e decisão que você faz na vida, ela exige uma plantação, é um processo. Então, o quanto antes eu plantar, o quanto antes eu lançar a minha semente, né, e conseguir cuidar e cultivar ela da maneira correta, antes eu chego dos meus resultados, antes eu começo a colher, né, a consequência desse fruto, né, dessa semente que deu fruto. Então, é muito importante que você ingresse no digital, tá, pessoal? E através do curso eu vou te mostrando como você vai fazer isso, como você pode fazer isso, tá bom? Então, é muito importante porque às vezes as pessoas acham que o digital é só para grandes empresas, mas não é. O digital é para todo mundo. O pequeno empresário, para o autônomo, né, para quem realmente tem um produto ou um serviço e pretende divulgar isso, né? Então, entre no digital. Por quê? Porque o digital, como eu disse, é o que vai te dar credibilidade, é o que vai te dar possibilidades e oportunidades de alcançar mais pessoas, alcançar mais regiões, alcançar um público muito maior e principalmente é o que vai posicionar a sua marca no mercado. Por quê? Porque é uma vitrine. Se você não está nessa vitrine, a sua loja, o seu negócio, a sua empresa, ela já tem um prazo de validade, né? E ela vai ficar ultrapassada. Então, é muito importante isso, tá certo? Então, começa a mudar esse processo de mentalidade, como eu falei, né? É um processo, né? Você precisa entender e olhar para o digital com uma nova mentalidade, e é essa mentalidade que vai te mover e que vai te impulsionar a conseguir tirar a sua ideia do papel e transformar em um negócio digital de sucesso, tá bom? Nos vemos na próxima aula, pessoal.